onde eles estavam hibridizando o gado. And I seen in the laboratory where Brother Shakarian taken me in. E eu vi o laboratório onde o irmão Shakarian me levou. And they dipped in the sperm of the male cow. E eles mergulhavam no esperma do boi só um pouquinho, Just a little, like a little instrument of matched them, and took up a bunch of that sperm and put it under this glass that magnified it hundreds of times. uma espécie de um pequeno instrumento, como um palito de fósforo, e tiraram um pouco daquele esperma e o colocaram na lâmina, que aumentou centenas de vezes. And there was little germs jumping in that sperm. E ali havia pequenos seres vivos pulando naquele esperma. Which we know the germ comes from the male and the egg from the female. Pois sabemos que a semente vem do macho e o óvulo da fêmea. And I asked the chemist there, I said, what's that making that little jump like that? He said, that's... E eu perguntei ao químico ali, eu disse, o que é que faz pular daquela forma? That's little bulls and calves. See? Ele disse, aquilo são os boizinhos e as vaquinhas, veem? I said, in that little drop? He said, yes. E eu disse, naquela gotinha? Ele disse, sim. I said, perhaps then in the entire sperm there would be 1 million of them. He said, oh, yeah. See? Eu disse, talvez então, em todo o esperma haverá 1 milhão deles? Ele disse, sim, vem. E observei Now atentamente. watch close. Now, when this great thing takes place, there's one egg waiting for one germ out of that million. Agora, quando esta grande coisa acontece, há um óvulo esperando por um esperma no meio daquele milhão. And there's no one can tell which germ that is or which egg that is. E não há ninguém que pode dizer qual será o esperma ou qual o óvulo que será. If you'd watch the natural birth, it's more of a mystery than the virgin birth. Because in the sperm, there's one in there that's predestinated to live. And the rest of them will die. Se você observasse, o nascimento natural é mais mistério do que o nascimento virginal, porque neste esperma há um ali que está predestinado a viver e o restante deles morrerá. And it isn't the first one meets, it's the first one that comes together with the egg. E não é o primeiro que encontra, é o primeiro que chega junto com o óvulo. Maybe the egg may raise up from the back of the sperm or the middle of the sperm. The germ may do the same. The egg... Talvez o óvulo possa se levantar detrás do esperma ou no meio do esperma. O esperma pode fazer o mesmo, o óvulo. The germ crawls into the egg and little tails drop off of it and there starts the spine. There's only one and that whole load of 1 million. O esperma entra no óvulo e a pequena cauda cai dele e ali começa a espinha. Há somente um em toda aquela carga de 1 milhão. That's going to make it. Only one. E que fará somente um. And that's determined by some unknown force to man. E isto é determinado através de uma força desconhecida para o homem. That you're everyone alike. Embora sejam todos eles parecidos, Every one of those germs are just alike. todos aqueles espermas são parecidos. Same thing in animals, same thing in man. It's determined where it's going to be boy, girl, red-headed, black-headed, or what. It's determined by God. A mesma coisa com os animais, o mesmo com o homem. Isso determina se será menino, menina, cabelo vermelho, cabelo preto, seja o que for. Isso é determinado por Deus. All of them look the same naturally, but there's one in there that's ordained to life. 1 in 1 million. Yet all of them alike. Todos parecem o mesmo, naturalmente, mas há um ali que lhe foi ordenado à vida. 1 em 1 milhão, embora todos eles se pareçam.
When Israel left Egypt, there was approximately 2 million people. Quando Israel saiu do Egito, houve aproximadamente 2 milhões de pessoas Left at the same time. que saíram ao mesmo tempo. Every one of them heard the message of a prophet. Todos eles ouviram a mensagem do profeta. Every one of them saw the pillar of fire. Todos eles viram a coluna de fogo. Every one of them was baptized to Moses in the Red Sea. Todos eles foram batizados por Moisés no Mar Vermelho. Every one of them shouted in the Spirit, Todos eles gritaram no Espírito. beat the tambourines, and run up and down the bank with Miriam when Moses sang in the Spirit. Bateram os tamborins e correram de um lado para o outro nas margens com Miriam, quando Moisés cantou no Espírito. Everyone drank from the same spiritual rock. Todos eles beberam da mesma rocha espiritual. Everyone eat fresh manna every night. Every one of them. But there was 2 made the land. 1 out of a million. Todos eles comeram maná novo cada noite, todos eles. Mas houve somente 2 que chegaram na terra, 1 de 1 milhão. What was the test? Qual era o teste? They all drinking the same rock. They all eat the same spiritual manna as we're eating this morning. But the word test proved it. Todos beberam da mesma rocha, todos comeram do mesmo maná espiritual, como estamos comendo nesta manhã. Porém, o teste da palavra os provou. When it come to the time of Kadesh Barnea, when they started over into the promised land, and they could not go over till they was tested by the word. Quando chegou a vez de Cádiz Barneia, quando eles foram em direção à terra prometida, e eles não puderam ir até que fossem testados pela palavra. And all the other 10 came back and said, we can't make it. The people are like, E todos os outros 10 voltaram e disseram, não podemos fazer isto, as pessoas são como... we're like grasshoppers to them. They're great walled cities. The opposition is too great. But Joshua and Caleb still the people. Somos como gafanhotos para eles, sua grande cidade murada, a oposição é muito grande, mas Josué e Caleb acalmaram o povo. They said, we're more than able to do it. Eles disseram, somos mais do que capazes de fazer isto. Why? Por quê? God said before they left the promised land, Deus disse antes deles deixarem a terra prometida, I've given you the land. I've given it to you. It's yours. But there were 1 out of each million. eu vos dou a terra, eu vos dou, ela é vossa, mas ali havia 1 em 1 milhão. There's approximately 500 million so-called Christians in the world today. Existem aproximadamente 500 milhões de então chamados cristãos no mundo hoje. And each day ends a generation. E cada dia acaba uma geração. And now, what if the rapture would come today? E agora, se o rapto fosse hoje, And 500 people universally would be taken in the rapture. 500 pessoas universalmente fossem levadas no rapto, You'd never know or even see in the paper them going. você nunca saberia ou nem mesmo veria no jornal deles terem partido. And the coming of the Lord is a secret coming. E a vinda do Senhor é uma vinda secreta. He'll come and steal it away. It'll be such a minority. Ele chegará e raptará. Será uma minoria tão pequena até... So just like it was in the days when the disciples asked Jesus, why does the scribe say that Elias must first come? He said, he's already come. Exatamente como foi nos dias quando os discípulos perguntaram a Jesus, por que os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? And you never knew it. Ele disse, ele já veio e não perceberam. Did you ever think what the people did? They went right on believing that Elias was coming. Você já pensou no que as pessoas fizeram?
Eles seguiram em frente, crendo em Moisés. Elias estava chegando. And he was right among them. And they didn't know it. E ele estava no meio deles, e eles não sabiam disto. So will it be in the coming of the Son of Man. Assim também será na vinda do Filho do Homem. They'll do with him just the same thing. Eles farão com ele exatamente a mesma coisa. The Spirit of God is here. O Espírito de Deus está aqui. Well, what are we going to do with it? Are we going to eat manna and so forth and not continually move up as we grow? Bem, o que faremos com isto? Vamos comer maná e assim por diante, e não nos moveremos continuamente enquanto crescemos? Did you ever notice a seed, as the Reverend Pitts was speaking a few moments ago? Você já observou uma semente, como o Reverendo Pitts estava falando há poucos momentos atrás, And how a seed goes into the ground. e como uma semente vai para o chão, Many seeds are there in the ground. muitas sementes estão ali no chão. When God moved upon the water with the light, and light brought forth, Quando Deus moveu sobre as águas com a luz, e a luz apareceu, the first presence of God, spoken light came by God's word. a primeira presença de Deus falou e a luz veio através da palavra de Deus. And God's word is the only thing that still brings light. E a palavra de Deus é a única que continua trazendo luz. And when the waters went back, the seed is already in the earth. E quando as águas voltaram, a semente já estava na terra, e a luz somente trouxe as sementes. And the light only brought forth the seeds that remain with germ in them. Come forth. Que permaneciam com o germe nelas, que brotaram. God making his creation. Deus fazendo sua criação. And now on Easter morning there was another light struck the earth when the Holy Spirit was given. E agora, na manhã de Páscoa, ali houve outra luz que atingiu a terra, quando o Espírito Santo foi dado. And it's given to bring life to those seeds that God, by his foreknowledge, knew that would be here on the earth. E ele foi dado para trazer aquelas sementes que Deus, por sua presciência, sabia que estaria aqui na terra. As he knew the first natural seed, he knows where the spiritual seed is. Ele conhecia a primeira semente natural. Ele sabe onde a semente espiritual está. Your body was laying here right down on the earth when God first brought the earth into existence. Seu corpo estava aqui bem na terra quando Deus primeiro trouxe a terra à existência. We are part of the earth. We were laying there. And by his foreknowledge, he knew exactly who would love him and who would serve him and who would not. Estávamos ali, e através de sua presciência ele sabia exatamente quem o amaria e quem o serviria e quem não. His foreknowledge tells that. If it doesn't, then he isn't God. Sua presciência diz, se não, então ele não é Deus. He can't be God without being infinite. And if he's infinite, he knows all things. Ele não pode ser Deus sem ser infinito. E se ele é infinito, ele conhece todas as coisas. So you see people making their blunders.
capítulo 1 do livro de Josué, do verso 6 ao verso 9. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Bondoso Deus e eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais essa manhã que nos concede, com o primeiro dia da semana. Estamos aqui para cultuar o Senhor e adorar o Senhor na beleza da tua santidade. Te agradecer pela semana que passou e pelo primeiro dia. Que o Senhor nos ajuda, nos abençoe esta semana que se inicia, como o Senhor nos abençoou na semana que passou, com os livramentos que o Senhor tem nos dado. Somos tão gratos a Ti, ó Deus, e ajuda-nos que haja um esforço, ó Deus, da nossa parte também, para que nós possamos chegar aonde temos que chegar. Há um desejo dentro de nós de melhorar a cada dia, e esse desejo vem do Senhor, que começou a boa obra, e cremos que o Senhor vai nos aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ajuda-nos a todos que estão presentes, e aqueles que estão longe, à distância, por algum motivo não puderam estar, que o Senhor possa fazer presente na vida de cada um, e abençoando nesse dia, e livrando do mal desse dia, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, esforça-te, tem de bom ânimo. Tem que ter um esforçozinho. Na vida material, há pessoas que eles se apegam com coisinhas e fica sofrendo. Ele sofre ali porque ele nunca passa. Porque enquanto nós estivermos aqui, você tem que ter um teto, você tem que ter um transportezinho, ou uma bicicleta, sei lá o que for. E fica todo o tempo, não, eu não posso. Ah, não é para mim. Ah, eu não consigo. Por que não consegue? Alguém fica preso. Olha, eu tenho pessoas presas em casa. Ah, porque eu tenho uma casa. Tu vai comer tua casa? Pessoas com profissão, passando uma vida mesquinha. Ué, para que tu aprendeu profissão? Não é para tu trabalhar? Para tu ter uma vida melhor aqui? É pecado ter uma vida melhor aqui? Jesus disse, tu vai ganhar 100 vezes nessa vida e a vida eterna. Então, nessa mensagem ele fala, não, Deus não está preso à catedral, a prédios bonitos, não, ele vai falar nessa mensagem. Falando do espiritual, mas no material, não. Se você puder ter de melhor e não esquecer de Deus, para que melhor do que isso? Né? Aí fica sofrendo e costuma ganhar do governo. Eu conheço pessoas que podem trabalhar, fica ali preso na mixaria que o governo dá. Trabalha, com aquilo já aumenta mais, né? Ah, que é isso? Tem pessoas que recebem um benefício de ano em ano e ficam preso naquilo ali. Não. Aí perde todo o tempo, chega a idade. Eu parei no 27? 27, né? Eu gostei muito disso aqui, ó, do 24.
Olhe para Eliseu, aquele jovem profeta. O jovem rapaz ficou careca e as crianças pequenas começaram a rir dele. Disseram: Careca, por que você não subiu? E aquele profeta irado se virou e amaldiçoou aquelas criancinhas em nome do Senhor. E 2 ursas mataram 42 crianças inocentes. Agora, você não pode dizer que essa é a natureza do Espírito Santo. Um profeta irado. E o problema diz: olha, ali não era a natureza do Espírito Santo, mas era um profeta irado. Certamente, você tem que ter cuidado. Eu falei isso, né? No domingo passado de manhã. Com palavras, né? Uma mãe tem que ter cuidado com as suas palavras, com os seus filhos, né? Com criança. Tem palavras que às vezes você não sabe o significado, né? E é uma palavra ruim. A palavra tá danado. Eu usava uns gorros de pano que era escrito esse nome. Aí quando eu vi o pastor Francisco Nazareno falando o significado dela, eu não usei mais. Tá danado, essa criança tá danado, esse menino tá danado, destinado ao inferno. A palavra tá danado, destinado ao inferno. Então esse menino é arteiro, esse menino é peralta, né? Aí tira esse tá danado. Às vezes você fala e não sabe o que você está falando, né? Você usa uma roupa com as letras em inglês, você não sabe o que está naquilo ali. Desde quando eu ouvi pregar, eu nunca mais usei essas camisas de meia, né, com esses letreiros. Se é uma letra que eu entendo, tudo bem, né? É o nosso linguajar, mas se a coisa é em inglês, deixa para lá. Porque você não sabe o que você está usando, né? Aquele nome que você está carregando ali naquela roupa. E o profeta diz que tem significado, né? Ele disse, João disse, uma vez, devemos chamar fogo do céu e queimá-los? Jesus disse para eles, parece que é São Lucas 9, 51, 55, por aí. Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Aí vem aquela questão, eu pensava que eu era um cristão, mas nunca ninguém pisou no seu pé. Ah, mas o fulano usou isso, um temperamento desse. Mas espera, vai chegar a tua hora também, do teste, né? Para ver se realmente nós somos o que nós estamos professando ser, né? Mas falando da parte humana, todos nós temos momentos. Todos nós temos. Agora, o que está dentro vai refletir o lado de fora. O parágrafo 27 é que nós vamos iniciar nesta manhã. Está quase chegando outra mensagem de encontro, nós não terminamos ainda essa daqui, né? Nós vamos ler juntos. É bom, há pessoas que pegam, faz apanhados, vai na frente, volta atrás, mas aquilo que Deus dá, você tem que prosseguir com aquilo, né? Há muitos que lê na íntegra, não só a que chega do encontro, todas as mensagens praticamente, é um culto, né? Que você faz. Uma jovem senhora veio à minha casa não muito tempo atrás e ela recebeu tantas orações. Foi ungida umas 50 vezes, eu acho. Foi assim que tudo aconteceu. Eu tinha orado por ela, mas sentada no quarto uma manhã, quando o anjo do Senhor se aproximou, ele começou a falar com ela, ele contou exatamente o que ela tinha feito. E algo que ela estava escondendo em sua alma. Nós ouvimos sexta, não ouvimos? Por que que aquela mulher não seria curada? Tinha algo encoberto que ela tinha que confessar, não era para Deus. Esse que é o grande problema, né? Você confessar para Deus é fácil, você vai lá no seu quartinho, você ajoelha, né? Para você chegar com a pessoa e confessar, que é o difícil.
Errar é bom, é fácil, não vou dizer que é bom, é fácil, né? Agora, consertar não é fácil. Ela tinha isso por 8 longos anos. Ela não contou a ninguém. O psiquiatra não conseguia tirar isso dela. E ela quase desmaiou. Caiu no chão e começou a chorar. E eu disse: vá consertar isso e Deus vai te curar. Isso mesmo. Ela foi até o seu marido e consertou a coisa. E voltou e ela está curada hoje. Quantos sabe de quem estou falando aqui na audiência? Muitos de vocês sabem, claro, eu acho, se não estou enganado, que a mulher pode estar sentada aqui agora. Foi uma coisa muito embaraçosa, mas Deus fez a obra. Deus fez a obra. Agora, vejam, todas as orações, toda a agitação, todas as expulsões de espíritos malignos, ela estava abrigado o pecado bem no fundo do seu coração, que ela não queria contar a ninguém, que ela tinha feito, mas o Espírito Santo revelou o segredo do seu coração e ela foi e corrigiu isso. Então ela estava limpa. Deus não abençoará por cima do pecado. Você tem que limpar isto primeiro, isto mesmo. Agora, continuando, o irmão Roberts, ele me disse, da forma que você for guiado. Então ele me colocou em Durban, África do Sul, onde tivemos 100.000 pessoas numa reunião. A última reunião, tivemos 30.000 convertidos em um dia. Quando eles viram o que o Senhor tinha feito, como eles fez as grandes e poderosas obras, e lá então eu estava sentado lá atrás novamente. Ele me mostrou outra multidão, exatamente igual essa. Mostrou aquela multidão passando. Então ele me virou assim, e um anjo desceu com uma luz e acendeu, e vi oceanos de pessoas, e eram indianos, envoltas em trajes indianos, e ele me disse, e eu vi o anjo se aproximar bastante, e eu disse: quem são essas pessoas? E o outro anjo que estava de pé ao meu lado, aquele que você vê já atrás na foto. Bem, ele chegou perto de mim e ele disse: há 300.000 delas naquela reunião. Uma vez uma pessoa perguntou assim: mas como é que o irmão Branham sabia que tinha tantas mil numa reunião? Ora, o mesmo Deus que revelava o segredo do coração era o mesmo Deus que dizia: olha, tem tantas mil pessoas aqui, né? São coisas que às vezes a pessoa quer se embaraçar, né? Se embaraçar por quê? O anjo disse: olha, tem tantas mil delas aqui. Agora, marque nas suas Bíblias e observe como isso se dará. Quando eu retornar da Índia, haveria 300.000 pessoas participando da reunião, lá em uma única vez. Eu espero por 100.000 convenções de uma única vez. Veja, a única coisa que vai conter a maré do comunismo agora, uma vez que 40% da Índia já se tornou comunista. Vejam, se a igreja, eu digo isso com respeito, se a igreja não puder produzir nada mais do que leitura, escrita e aritmética, e o lado psíquico do evangelho, os indianos estão acabados. Os indianos, assim como os nativos da África, precisam ver o poder de Deus em demonstração. Veja, eu tenho enviado os missionários para lá por 50 anos, a África, e quando os assim chamados cristãos chegaram,
eles estavam carregando um pequeno ídolo de barro debaixo do braço. Bem, o missionário disse a eles: bem, sobre cura, eles obtiveram cura do ídolo, não através do ídolo, através de Deus. Deus passou por alto a ignorância deles. Há pessoas que dizem: olha, eu fui num benzedor e meu filho ficou bom. Foi Deus, a fé dele, não aquele benzedor lá. A fé que estava nele. E Deus passou por cima da ignorância dele e deu a cura a ele, né? Mas quando chegou a hora em que eles deveriam ser curados, o missionário diz: essas coisas, seus dias já passaram. Nós temos isso no seminário. Veja, isso já passou. Não existe tal coisa como isso. Bem, ele carregava o seu ídolo para a cura. E eu disse a ele que o próprio Deus, sobre a qual o missionário falou, era a cabeça de toda a cura, e provei isso a eles na plataforma. Então eles aceitaram a Cristo e voltaram para as selvas. Um dos companheiros que de lá mesmo está batizando em média 1000 por semana, agora mesmo, um nativo, isto é, missionário. Deus está fazendo um trabalho muito rápido. Quando tem ouvido as asas da cura, o doutor e outros, e o meu amigo do peito, né? Tem os nomes em inglês, eu vou pular aqui, tá? Claro, ele pregou aqui mesmo no tabernáculo. Ele foi para a Índia Oriental e teve um reavivamento, e teve milhares de convertidos lá. Vê o que Deus está fazendo? Olhem lá. Deixe-me perguntar. Dizer isso, deixe-me dar-lhe uma ilustração aqui. Aqui está uma oferta, aqui está outra esfera, aqui está outra, e agora? Aqui dentro está a igreja nominal. Agora aqui mais em cima, aqui está a sublime, e aqui é onde deveríamos estar, bem ao lado do céu, onde os poderes de Deus estão gotejando. Tudo bem, são gotas aqui, gotas para baixo até estar. Então, para baixo até estar, esta é a igreja nominal. Ela simplesmente continua com suas profissões frias, em um pequeno culto ritualístico. E a igreja nominal, eles apenas recebem alguns pingos. A próxima igreja aqui em cima, o evangelho pleno, recebe algumas das bênçãos, mas eles se afastam para ismos, e temos que nos elevar para estas próximas esferas aqui, antes que possamos ter um arrebatamento. Exatamente certo, você tem que subir até isto, antes que possamos ter o arrebatamento. Isto é verdade. Agora você sabe, anote isto em sua Bíblia. Ele nunca me disse nada, nunca, desde que era um bebê, aquela coluna de fogo. E a minha própria mãe, sentada lá atrás agora, tinha 15 anos quando eu nasci. Ela abriu a pequena janela e o anjo do Senhor entrou e ficou lá. Que desde aquele tempo, desde que me lembro, ele nunca me disse nada que estivesse errado. E aqui estou eu na cidade, exatamente onde nasci. Eu fui criado. Alguns de vocês que não são daqui, procurem pela cidade, perguntem a qualquer pessoa se alguma coisa foi dita em nome do Senhor. Não aconteceu exatamente como ele disse. Então eu sei que está tudo bem, vê? É Deus. Agora, e no final daquela visão, eu vi minha Bíblia vindo até mim, e ela abriu em Josué capítulo 1. E isso tem estado constantemente diante de mim. Simplesmente, eu não consigo fugir disto.
Agora no final daquela visão, estou repetindo, né? 40. E hoje à noite eu quero ler isto, porque está guiando os filhos de Israel, Josué, o grande líder. Então voltaremos para Números e tomaremos nossa lição e ficaremos nela nos próximos 20, 30 minutos ou algo assim. Teremos um serviço batismal e faremos. Você pode se preparar para isto. Agora ouça atentamente enquanto lemos Josué, né? Após a morte de Moisés, foi onde paramos ontem à noite, não foi? Moisés, onde deixamos Moisés de pé na colina, sentado, acenando um adeus ao povo. E ele ia morrer, estando ali, e ele olhou, e aqui estava a rocha de pé ao lado dele. E ele apenas pisou na rocha, e os anjos vieram, o carregaram para longe, tudo bem. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todos este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra do Eteu, até o grande mar para o poente do sul, do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e lhe darei. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Agora, vamos voltar ao livro de Número e continuar de onde paremos ontem à noite. Então, Deus era com ele, dele quando ele estivesse, corretinho com a lei, naquele que Moisés tinha deixado. E o povo chegou a dizer para ele: nós estamos contigo enquanto você estiver naquilo que Moisés deixou, com a lei. Então, Deus advertiu Josué. Deus me salvou, mas Deus te salvou, mas você tem que ter um testemunho, você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter uma linhagem ali para prosseguir, ser abençoado, mas sem desviar dessa lei, sem desviar dessa Bíblia. Mas sabe, eu acho, não, você não tem que achar nada, tem que ser do jeitinho que está aqui, está escrito. Eu não entendi, mas foi Deus, foi, então espere o tempo que vai chegar, Então, uma virgem conceberá. Senhor, como é que a virgem vai conceber? Isaías não falou isso, não está registrado na Bíblia, Ele creu e aconteceu, Deus cumpriu a sua palavra, Quando nós estamos no 44. Agora, deixamos Moisés, os filhos de Israel tinham saído do Egito. Eles entraram no deserto e começaram a murmurar.
Ei, coisa que Deus não agrada é murmuração, né? Murmuração. Às vezes não tinha nada, hoje já tem alguma coisa, mas agora murmura ainda. Não tá bom, insatisfeito, né? Uma irmã teve força para sair da igreja, porque ela queria ir para um lugar longe aí para o sul aí, né? Isso, o que você vai fazer lá, irmã? Ah, mas porque lá é bom? Irmã, a senhora já está aposentada. Que força a senhora tem? A senhora tem casa lá? Não. Eu disse para ela, e nem casa você pode comprar lá. Você já é aposentada, não vai empregar, não tem família lá. O que a senhora pensa na vida? Um dia desse só não tinha uma casa, hoje só tem a sua casa. Um dia desse você não tinha seu salário, hoje você tem o seu salário. Eu disse para a irmã, está se cumprindo a Bíblia, é Egeu, capítulo 1. Chegaria um tempo que nós íamos receber um salário e um saco furado. E ela não gostou. Ajudou mais ainda, que ela já estava querendo mesmo sair, eu creio, né? Então é isso. Tu não é concursado. Ou lá é bom para quem está lá, ora. Tem um concurso, tem um bom salário, então vai. Mas para ir ganhando o dobro que tu ganha aqui, pagar um aluguel lá e deixar a família aqui, mandar, porque tu vai fazer o quê? Vai conhecer lugares, né? E acaba que não consegue fazer nada. Então, a hora é esta. Bom aonde você está. Agora, Deus enviou serpente de fogo entre eles e os picou. Eles estavam morrendo aos milhares, e então ele fez uma expiação, uma serpente de bronze. Ó, que lindo! Aquela serpente era uma expiação, uma serpente de bronze. O que é lindo, aquela serpente de bronze falando de julgamento divino. E o pecado já julgado, Gênesis 3,14, Deus já havia julgado a serpente. Então em Êxodo 17, descobrimos que o bronze fala do julgamento divino, o altar de bronze. Então também nos dias de Elias, descobrimos que os céus eram de bronze. O bronze sempre é um símbolo do julgamento divino. Hoje à noite, as nações estão se tornando da cor de bronze, um símbolo. O julgamento está próximo. Creia que estamos vivendo no encerramento da história do mundo. Qual a data? Quem está com ela mais próximo aí? Que ele pregou essa mensagem aqui. Estamos vivendo o encerramento da história do mundo, mas está aí. 50 aí? 1953. Ô, irmão Branda, mas não passou nadinha, acho que nem 2 minutos ainda, né? O tempo de Deus é 35 anos, 3 minutos, aproximadamente 35 anos. Então, já tem, né? Os 3 minutinhos que foi falado aí. Mas está aí. O que esperamos deste mundo? A figueira brotou em 48. E a geração que visse, ainda tem alguns cabecinhas brancas ainda, né? Judeus, que são seus 90 anos, 80 e poucos anos, que viu a figueira brotar. E não passará esta geração, né? A geração que vê a figueira brotar não passará. O mundo ficará, vai ter muito tempo. Só que não desejamos ficar, não. Vamos desprender das coisinhas, trabalhar para manter e servir a Deus, porque o arrebatamento está às portas. Com a graça ainda na terra, passamos o que estamos passando. As leis hoje estão do jeito que estão, né? O pecado cada dia tendo mais força, e as leis apoiando ainda. O que vamos esperar? Profeta, quando Deus tirar a sua noiva, o mundo será palco da grande tribulação, peste, enfermidade, não tem graça mais.
Deus volta a tratar com os judeus. É bom relembrar essas coisas, né? E ele está dizendo aqui, Deus enviou, e então ele fez uma expiação, uma serpente, onde eu parei? Foi no 45? Julgamento próximo, né? Isso. E hoje à noite, as nações estão se tornando da cor de bronze. Um símbolo, um julgamento está próximo. Creio que estão vivendo no encerramento da história do mundo. Creio que o julgamento divino está sobre as nações, e Deus tem permitido essas coisas, porque negligenciamos Cristo. Esta é a razão pela qual o comunismo varreu as terras. Pegamos milhares de porcos e os matamos e os queimamos. E os queimamos nas pradarias, né? A gente está aqui. Não podemos andar no caminho reto e estreito. Trouxemos o uísque e cerveja de volta. Queimamos o trigo e temos pisoteado. Jogamos fora o algodão. E centenas de crianças pequenas morreram congeladas aproximadamente em um ano. Tudo bem, nós entendemos agora, o comunismo chegou, todo mundo, o comunismo chegou e tomou o controle. Não é de se admirar que o cristianismo não consiga sequer estabelecer um padrão. É por quê? Não porque Cristo não seja capaz, mas porque esse povo não fará. A mensagem está pronta. O poder de Deus é suficiente. O profeta diz que Deus estava apto para tirar Moisés, só que o povo não estava pronto. Mais 40 anos, Moisés. Um verdadeiro sinal que se deixe passar por alto. O profeta fala isso. Então a mensagem está pronta. A mensagem não mudou. O homem que tem mudado. A mensagem, não, é a mesma mensagem. Agora vão arrumando os arranjos, né? E os arranjos, e florindo, né? A mensagem está pronta, o poder de Deus é suficiente. Homens e mulheres estão com medo de irromper além daquelas esferas diante de Deus e ousar confiar nele, tomar sua palavra. Moisés, então ele falhou com Deus. Moisés é um tipo perfeito da organização da igreja, isto é, me perdoem por isso, irmãos, mas eu quero que vocês ouçam com atenção. Todas estas coisas foram uma sombra, é um tipo. E hoje você ouve as pessoas dizerem, eu pertenço ao fulano de tal, eu pertenço aos metodistas. Não somente isso, mas os pentecostais, as pessoas da santidade. Eu pertenço às assembleias, elas são as maiores, eu pertenço à igreja de Deus. O irmão Branham estala os dedos, Deus não importa nem um pouco com nenhuma delas, ou qualquer uma delas. Não, Senhor, Deus está interessado em indivíduos, e em qualquer homem ou mulher que ousa confiar nele. Mas os títulos das grandes igrejas tomaram lugar, né? Eu pertenço à Assembleia de Deus, que é a maior no Brasil. Eu pertenço a outra porque é a segunda maior. Tem pessoas que olham para o grande, né? Sempre o pequeno é meio desprezado, né? O belo, das grandes igrejas. Moisés era um tipo de organização da igreja, na qual ele era a lei. E Moisés glorificou a si mesmo diante do povo, em vez de glorificar a Deus, e Deus se afastou dele. O profeta diz, Deus dá um dom para o homem, ele não pode subir em um tamborete que ele pensa que é o dom de alguém, se tornar o alvo das atenções, né? E Moisés fez isso, ele glorificou a si mesmo.
E hoje a igreja começou a glorificar a si mesma em vez de glorificar a Deus. Eles estão tentando obter mais membros, igrejas melhores, órgãos melhores e bancos melhores, uma igreja maior. Deus não dá, o irmão Brana estala os dedos, importância para isso. Você deveria estar glorificando a Deus. Eu preferia ter uma pequena missão em algum lugar, limpo, sobre alguma sombra, em algum lugar, onde as pessoas pudessem realmente se libertar e gritar e louvar a Deus e se divertir, do que todas as grandes catedrais do mundo. Amém? Isso mesmo, Deus terminou com as eras da igreja. Agora observe, ele condenou a Moisés, porque Moisés glorificou a si mesmo. E você apenas observe hoje, essas grandes igrejas, todas elas estão querendo que vocês venham à igreja, e as organizações delas, e todo pregador te puxando e tentando colocar uma pena em seu chapéu, dar uma honraria. Então você sai e começa a dizer: bem, eu posso ser um presbítero distrital, eu posso ser isto e aquilo outro. Irmão, eu quero ser um cristão. É disso que o homem e mulheres precisam, é de ser cristão, não é de posição, não é de liderança, não. Liderança é para eles, porque eles têm grandes salários. Hoje até os dirigentes têm salário, isso é para segurar as pessoas. Dirigentes de igreja são assalariados. Não sei todas, mas conheço pessoas de dentro que me falou isso, que longos anos que pertencem a essa denominação. Tudo bem, eu posso ser um presbítero distrital, eu posso ser isso e aquilo outro. Irmão, eu quero ser um cristão. É disso que homens e mulheres precisam, é de Cristo. Quando eu começar a vê-los, vejo o jeito que eles estão fazendo. Isso me lembra, há não muito tempo eu estava em umas pequenas férias, depois que voltei da África. Eu estava na floresta do norte, bem aqui na fronteira do Alasca, a 1000 milhas de uma estrada de asfalto. Andei 6 dias a cavalo, ficando bem longe de tudo. E quando voltei por lá, eu estava cavalgando. Eu estava cavalgando no meu cavalo. Um dia ele simplesmente ficou assustado. Um urso pardo simplesmente se levantou e ele ficou assustado, e eu estava descendo, ou melhor, ele começou a correr e nós descemos, e havia uma velha queimada, e havia um grande grupo de grandes árvores altas e velhas que estavam ali, e elas eram brancas ali ao luar, tão impotentes e fortes quando podia. Toda a vida havia desaparecido delas, e eu ouvia os ventos uivando, e os ventos passavam no meio delas, apenas uivando. Vocês sabem, é tudo que aquelas árvores velhas faziam, era apenas ranger e gemer, e ranger e gemer. Em Joel diz: o que a largata deixou, o gafanhoto comeu. O que o gafanhoto deixou, o pulgão comeu. Essas igrejas, sem dúvida, assim como aquelas árvores, elas já foram grandes estátuas vivas. A metodista, a batista, a presbiteriana, a pentecostal. Mas eu lhe digo, os fogos e as queimadas deste mundo queimaram toda a casca delas, e elas estavam de pé como um grande monte de lápides. E agora, simplesmente erguidas e eretas, sem vida alguma nelas. Amém?
Isso mesmo, é quando o vento poderoso e impetuoso vem do céu para baixo. A única coisa que elas fazem é apenas ranger, e grunhir, e gemer, e falar contra ele. Aleluia. O que precisamos de alguém que aceite isto. Eu percebi enquanto estava lá, e aquelas árvores jovens que estavam crescendo, elas eram flexíveis, e elas apenas cediam com o vento, e brincavam para frente, para trás, assim, se divertindo. E eu disse, isso me faz pensar em um bom e velho revivamento do Espírito Santo, enviado por Deus. Aleluia. Quantos sinais e maravilhas começaram a entrar na igreja? As grandes igrejas velhas, as grandes igrejas e velhas murmurar? Eu não acredito nessas coisas. Isso é fanatismo. Os dias de milagres já passaram, e o vento assobiando bem ali, o mesmo que as faziam granir, fazia os outros se regozijar. Aleluia. E quando você balança aquela árvore, toda vez que ela balança, ela solta as raízes para que ela possa crescer e se segurar melhor. Aleluias. É disso que precisamos hoje à noite. É de um bom e velho abalo do Espírito Santo. Deixar a palavra, às vezes, sacudir nós, né? Até às vezes sabemos que é o certo, mas ficamos ali, prendendo, e resistência e tudo mais. Aí Deus tem hora que ele tem que falar mais forte. Tem que mandar um vento forte, né? Para sacudir para lá e para cá. Mas sabe o que está acontecendo? É para o teu bem, para afrouxar essas raízes e elas se aprofundar mais ali, né? Um velho abalo do Espírito Santo. Rendam-se, glória a Deus, segurem-se em Deus, como nos velhos tempos, todos sacudida e puxão que o Espírito Santo te dá. Ele está soltando a sujeira ao redor das suas raízes, para que ele possa cavar, para você obter uma melhor ficção, ser enraizado e é fundamento em Cristo Jesus, com algumas ficções, repetindo, né? Com algumas experiência de cura, experiência de batismo do Espírito Santo, experiência dos dons do Espírito, aleluia. Apenas a âncora vem em Cristo, quando mais forte ele sopra, né? Agora, deixa a igreja ranger e gemer, e ela quiser, deixa aí dizer, os dias dos milagres já passaram. Se elas quiserem, elas estão mortas, de qualquer forma. Eles dizem, nós somos uma igreja, o mesmo diziam aquelas árvores. Mas olhem para eles, nenhuma casca neles, apenas bolhas, toda a casca queimada. Eles não conseguem guardar a vida. Essa é a razão. Se essas árvores tivessem casca nelas, e elas pudessem guardar a vida para eles, eles viveriam novamente, mas toda a casca, eles saíram e fizeram seus rituais e tudo mais. Então eles não podem nem ter nenhuma casca neles, nada além de apenas um ranger e um granir, quando os ventos sopram. Não quer matar uma árvore, você vai lá e descasca toda ela, que um tempo ela vai, né, se definhando. Mas Deus enviou um vento do mesmo jeito. Então essa igrejinha, surgindo um pouquinho, eles estavam apenas se regozijando muito com isso, enquanto o resto deles estavam falando sobre isso. Meu Deus, precisamos do poder de Deus na igreja. Agora, quando eles partiram, Moisés morrendo,
eles partiram em direção à terra prometida. Temos que nos apressar agora, porque não temos muito tempo. Mas eles partiram em direção à terra prometida, que atravessou o caminho deles. Mas um dia houve um velho rei que ficou muito animado com esse bando de hebreus passando por ali. E eles sabiam que Deus estava com eles. Então ele foi e chamou um profeta para vir amaldiçoá-los, chamando Balaque. Então ele foi e chamou um profeta para vir amaldiçoá-lo, chamando Balaque. O velho Balaão pegou Balaque tinha um profeta chamado Balaão. E Balaão montou em uma mula velha, depois que Deus disse a ele para não ir, e você sabe, ele começou a ir, montando em uma mula com alguns servos. Ele estava indo amaldiçoar Israel. Claro, eu vou dar um jeito daquele bando de santos roladores para você. Eu vou cuidar deles. Então ele subiu na mula e foi embora, e direto para lá. A primeira coisa que você percebe, a mula tinha mais visão espiritual do que o pregador. Isso mesmo, a mula viu o Espírito Santo parado na estrada, que era o anjo, né? Com uma espada desembainhada, ela correu para o campo, esmagou o pé do velho pregador. Irmão, o que precisamos hoje é de mais mulas para cavalgar. Não vê você isto? Isto mesmo, sim, lá foi ela. Ela correu para o campo, viu o anjo do Senhor parado no caminho. E então, na vez seguinte, o Espírito Santo foi a uma daquelas faixas estreitas e ficou lá novamente. E então, a primeira coisa que você nota, ele começou a esporear a velha mula e tentar fazer passar, e a mula simplesmente caiu no chão. E ele começou a chutá-la e bater nela com um pedaço de pau. E a mula se virou e falou com voz humana e disse: não te servi bem em todas estas coisas? E o profeta ainda estava tão bravo que nem percebeu o que a mula estava dizendo, e diz: oh meu Deus. Se Deus pode usar a língua de uma mula muda para falar, certamente Ele pode usar um homem ou uma mulher que se renderá a Ele. Aleluia. E agora então, em primeiro lugar, as escamas caíram dos olhos do profeta. Ele olhou para lá e viu o que estava acontecendo. Lá estava o Espírito Santo, ou o anjo do Senhor, no caminho. E ele continuou e pensou que certamente iria amaldiçoar aquelas pessoas. Então, quando ele chega, encontramos uma boa imagem disso aqui em Judas, se apenas lemos. Ouça, quando ele desceu lá, ele diz: agora, observe Balaão. E Balaque foi mostrar a Israel a Balaão. E então ele vai e constrói o seu altar. E ele era um profeta, Balaão era. Então ele apenas lhe mostrou uma parte de Israel, apenas a pior parte. É exatamente assim que o diabo faz hoje. Ele apenas mostra a você a pior parte. Jamais vai dizer que você é bom. Você pode fazer o que você quiser, a obra que você quiser. Ele vai te apontar uma falha sua. Exatamente assim que o diabo faz. Que o diabo faz hoje, ele apenas mostra a você a pior parte de alguma coisa. É assim que o diabo mostra.
E alguns desses pregadores modernos de teologia apenas dizem, agora, olha aqui, você conhece John, que costumava ver aqui, ele fugiu com a esposa do fulano de tal. Já tivemos o suficiente daquele bando de santos roladores. Ele nem mesmo pensou que alguns em sua própria organização fizessem a mesma coisa. Isso mesmo, mas eles encobertam isso. Mas eles encobertam isso. Mas ouçam, ele lhes mostrou uma parte de Israel. Então ele o levou de volta, ele mostrou esse outro lado aqui, mas quando ele chegou a um ponto, Balaão, ele pensou, certamente se Israel estivesse feito algo de errado, eles fizeram errado, eles tinham feito quase tudo errado no plano de Deus. Mas o que? Balaão pensou que um Deus santo certamente amaldiçoaria um povo que estivesse feito tanta coisa errada. Ele pensou, certamente Deus fará isso. Então, quando ele chegou lá, ele estava tão louco por dinheiro que não conseguia ver a razão pelo qual Deus não estava amaldiçoando. E toda vez que ele estava amaldiçoá-los, ele acabava os abençoando. Ele jogava fora a sua profecia, assim a seguia em frente, e pegava seu manto e a sua parábola, em vez de amaldiçoar, se tornava uma bênção para eles. Quão justos são as tuas tendas, ó Israel! Quão grandes elas eram, ao invés de a maldição, era uma bênção. O que Balaão falhou em ver é o que os pregadores modernos e as pessoas modernas falham em ver na igreja do Espírito Santo hoje. Deixe que eles impliquem com você. Quanto mais implicar você está na palavra, mais abençoado você será. Eles dizem, eu sei que muitos deles chegaram a si mesmo de isso e aquilo outro, e contam as muitas coisas que eles têm feito. Eu admito isso, irmão. Eles dizem, eles arrumaram isso, eles fizeram aquilo e fizeram isso. Isto é verdade, eu admito que eles fizeram errados. Mas Deus não amaldiçoou eles. Todas as pessoas que se levantam contra um grupo, que levantam contra um ministério, ele não fala a parte boa. Ele só aponta o erro. Ele só sabe acusar. Ele só aponta o negativo, porque o espírito de negatividade está nele. E se ele tivesse, olha, ele errou, mas também ele fez isso aqui, ó. Isso aqui foi de banho. Não é verdade? Então, ó, Balaão falhou em ver o que os pregadores modernos e as pessoas modernas falham em ver na igreja do Espírito Santo hoje. Eles dizem, eu sei que muitos deles chamam a si mesmos de isto e aquilo outro, e contam as muitas coisas que eles têm feito. Eu admito isso, irmão. Eles dizem, eles arrumaram isso, e eles fizeram aquilo, e fizeram isso, e isso é verdade. Eu admito que eles fizeram errado. Mas onde Balaão falhou? Mas aonde Balaão falhou foi em ver aquela serpente de bronze, aquela rocha ferida indo adiante de Israel, fazendo expiação. Foi o chamado de Deus, a eleição de Deus. Eles eram o povo de Deus, aleluia. Deus o havia chamado e separado e colocado uma serpente diante deles, como uma expiação, uma rocha ferida, e Balaão falhou em ver isto. No dia em que o pregador moderno falha em ver o poder do Espírito Santo, e Jesus Cristo ferido, que estamos em seu corpo, por um Espírito somos todos batizados em um corpo, e nós tornamos membro deste corpo. É isso que o homem moderno falhou em ver ali. Antes que a igreja do Espírito Santo pudesse seguir em frente, eles falharam em ver isso.
aquela rocha ferida, aquela serpente de bronze, indo diante da igreja, fazendo uma expiação. Balaão falhou em ver isto. Então, quando Josué chegou ao fim, Josué tomou o lugar de Moisés. Josué estava no acampamento o tempo todo, e ele e Calebe foram os únicos dois que começaram e que chegaram ao final. Agora, toda a geração morreu por causa da incredulidade. Deus iniciou uma nova geração. Ele colocou Josué para ser um líder, ele e Calebe. Agora, observe como a igreja falhou, algo que esteve na igreja o tempo todo, mas não foi reconhecido, os dons do Espírito, a manifestação do Espírito, é o que está fazendo a igreja hoje seguir em frente. Olhem nos velhos tempos lá atrás, eles armavam suas tendas, havia uma coluna de fogo que os guiava, e toda vez que a coluna de fogo se movia, eles se moviam com ela. Ela ficava sobre as tendas, e se fosse 10 horas da manhã, fosse 10 horas da noite, 2 horas da tarde, havia 1000 trombetas soando de uma vez. Cada israelita desmontava suas tendas e puxava suas estacas e enrolava tudo, e eles seguiam a coluna de fogo. Isso seria algo bom nos dias atuais. Eles seguiam a coluna de fogo, então onde a coluna de fogo parava, eles construíam embaixo. Isto se perdeu para a igreja. Isto se perdeu para a igreja. Nos dias de Martim Lutero, depois de 500 ou 1500 anos de Era das Trevas, Martim Lutero viu a coluna de fogo se mover, e ele saiu da igreja católica, e ele seguiu a coluna de fogo e trouxe dezenas de milhares deles para fora. Então Martim Lutero construiu sob a coluna de fogo, e quando ele chegou ao fim, a primeira coisa que acontece, ele fez uma grande organização chamada Igreja Luterana. Mas um dia a coluna de fogo começou a se mover novamente, mas Martim Lutero não conseguiu se mover, porque ele estava organizado, ele teve que ficar lá. Isto mesmo. E é o 78? Vamos finalizando por aqui, caçar aqui um lugar, né? Um ponto. É um pequeno sujeito na Inglaterra chamado John Wesley, viu isto, e Martim Lutero disse: o justo viverá da fé. Agora, John Wesley disse que Jesus padeceu fora da porta para que pudesse santificar o povo com os seus próprios sangue. Ele viu a santificação, a coluna de fogo se moveu, mas Lutero não podia se mover, porque ele era organizado. Deixe-me dizer isto a vocês, irmãos: Deus, em sua Bíblia, nunca teve uma igreja organizada. Isso é doutrina. A Igreja Católica diz que eles são a igreja mãe, eles são a igreja mãe, eles são a mãe das organizações. Apocalipse 17 diz a mesma coisa, isto mesmo. Eles são a primeira igreja organizada. E essas são apenas pequenas filhas que saíram delas. Leia Apocalipse 17, entraremos nisso na próxima semana. Tudo bem, observe. Vamos ficar no parágrafo 80 da mensagem. Israel e a igreja, quinta parte. Vamos ficar de pé?
Senhor Deus, Pai Celestial, mais uma vez te agradecemos ao chegar ao final deste culto, que o Senhor venha abençoar, Senhor, as palavras proféticas, vezes gaguejantes, não temos uma boa gramática, um bom português, mas nós cremos naquilo que o Senhor deu através do profeta para nós. O Senhor falava com ele e ele fala conosco, deixando uma mensagem de preparação para nós. Como precursor da segunda vinda, ele é o pastor da noiva, Senhor. Nos ajuda a compreender, e aquilo que não compreendemos, ajuda a crer, esperar no Senhor com paciência. Nós só sabemos que os dias estão próximos. A tua vinda está às portas. Nos ajuda, nos desperta para a hora em qual nós estamos vivendo, nos desprender daquilo que é humanitismo, daquilo que é humano, daquilo que é deste mundo, não ficar com o nosso coração em nada aqui embaixo, mas que possamos, ó Deus, armazenar o tesouro lá, porque onde tiver o nosso tesouro, ali está o vosso coração. Nós cremos, ó Deus, inteiramente na tua palavra. Ainda estamos aqui, precisamos da tua ajuda, da tua graça, que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, de nos sacudir, de nos lapidar. Não queremos ficar aqui, ó Deus, não queremos ficar para trás, porque há um lugar melhor, há algo melhor para nós. Nossa alma deseja não ficar aqui embaixo, mas subir para aquele grande dia que está chegando, para aquela grande cidade, para aquela grande festa, ó Deus, que o Senhor tem preparado. Eu creio que a mesa está preparada. O profeta de Israel, Deus estava pronto para tirar Israel, mas Israel ainda não estava. Quem sabe é nós que ainda estamos, ó Deus, segurando algumas coisas que nós temos que abrir mão disso, para que o Senhor possa chegar com liberdade e tirar de nós todo mal, todo empecilho, que cada um possa chegar à estatura de um varão perfeito, olhando somente para o Senhor, que possamos chegar naquela condição de Paulo, não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Nos ajuda, leva-nos em paz para casa neste momento, abençoando o restante do dia para nós, e à tarde, ó Deus, queremos estar aqui para mais um trabalho, um serviço do Senhor. Abençoa desde já todos os teus filhos que estão presentes e aqueles que estão ausentes, e aqueles que estão enfermos, nós oramos, o Senhor possa curar, possa libertar, meu Deus. Alguns que estão enfermos no corpo, outros estão enfermos no espírito, que o Senhor tenha misericórdia. Você é o grande Deus curador, conhecedor de todas as coisas. Anima aqueles que estão desanimados, fortalece os fracos, dê ânimo a cada um, para que possamos prosseguir. Nós precisamos desse ânimo dentro de nós, dessa fé perfeita, que nos impulsiona para chegarmos aqui, para oferecer o nosso culto ao Senhor, e a esperar nas tuas providências. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.